prática. Essa virada de chave acontece quando mente, fé e atitude finalmente se alinham. Você percebe que não pode mais começar o dia de qualquer jeito, não pode mais acordar para sobreviver, não pode mais alimentar a alma com migalhas, porque há um propósito dentro de você, gritando para ser vivido. E esse propósito exige uma nova postura. Napoleon Hill chamava isso de a hora da decisão. Um momento de profunda honestidade interna em que você olha no espelho da consciência e assume que está cansado de viver abaixo do que foi prometido. Você sente que não há mais tempo a perder. A vida está passando, as oportunidades estão acontecendo e você não foi criado para ficar observando. Você foi criado para construir, para multiplicar, para influenciar, para prosperar. E tudo isso começa com uma escolha consciente, colocar Deus no centro da sua manhã, da sua mente e das suas metas. Acordar com clareza, com direção, com o espírito treinado para avançar. Esse é o momento em que a fé deixa de ser um amuleto e se torna ação concreta. O Salmo 118:24 diz: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse versículo é mais do que um convite à alegria. É um grito de afirmação. É como se o salmista dissesse: Eu sei que há desafios, mas hoje ainda é um presente de Deus. Eu não vou desperdiçá-lo. É essa postura que transforma dias comuns em dias extraordinários. E quando isso se repete como estilo de vida, a prosperidade se torna inevitável. Napoleon Hill também dizia que, quando o desejo é forte o suficiente, você se verá possuindo poderes que não sabia possuir. Isso é exatamente o que a fé faz. Revela em você uma força que sempre esteve ali, mas que estava adormecida. Quando você começa a colocar em prática o que declara, quando ora com convicção, pensa com clareza e age com coragem, essa força se manifesta. Você deixa de viver na expectativa e passa a viver na construção. Esse é o ponto de virada. Você começa a entender que prosperidade não é receber, é gerar. Não é apenas orar, é decidir. Não é só sonhar, é trabalhar com visão. Não é só crer, é transformar essa fé em atitudes que não recuam. É acordar e, antes de qualquer tarefa, se conectar com a fonte de toda a abundância. Porque você entendeu, o que Deus tem para você não está no acaso, está na aliança. E aliança requer posicionamento. O Salmo 112 descreve o justo como alguém que conduz os negócios com retidão, não teme más notícias e confia no Senhor com o coração firme. Essa é a imagem de alguém que venceu o caos interno. Alguém que construiu uma rotina espiritual tão sólida que nenhuma tempestade externa o derruba. Ele tem raízes, tem direção, tem propósito, e por isso atrai recursos, ideias, pessoas e oportunidades que o elevam a um novo nível de vida. E quando você chega nesse nível de clareza, as distrações começam a perder força. As comparações param de te afetar. As críticas não te tiram mais do foco, porque você sabe para onde está indo. Você começa a agir como quem já recebeu o que pediu. E essa postura atrai o favor de Deus e o respeito dos homens. Não há como resistir à força de alguém alinhado com a verdade, com a fé e com uma mente treinada para prosperar. Napoleon Hill falava sobre o mastermind, uma união entre mentes comprometidas com o mesmo objetivo. Agora pense em você se conectando com a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo ensinou. Esse é o nível mais elevado de mastermind. Quando você pensa como Deus pensa, sente como Ele sente e age com os princípios dele. Essa conexão traz revelações, direção, aceleração. E é nesse momento que o que parecia impossível começa a acontecer. Mas nada disso é automático. Tudo começa lá, nos primeiros minutos do dia. Acordar e colocar o celular de lado, respirar fundo, agradecer, ler um salmo, declarar a palavra, visualizar seu dia sendo produtivo, próspero, cheio de favor, e depois disso, agir como quem acredita. Começar com excelência, não se distrair, não se sabotar, não aceitar menos do que o que Deus prometeu. Você percebe que chegou num ponto em que não consegue mais viver no piloto automático, que não dá mais para acordar reclamando,
viver correndo e dormir frustrado, que cada dia é uma chance de subir mais um degrau, de construir algo eterno, de romper com a mentalidade da escassez, e você começa a honrar a si mesmo, a se tratar com mais respeito, a se comprometer com resultados, não por vaidade, mas por responsabilidade espiritual. O Salmo 23 passa a ter outro significado. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não é só um conforto, é uma promessa ativa. Bondade e misericórdia estão te seguindo, mas elas só se manifestam quando você se move. Quando você acorda com intenção, vive com propósito, age com coragem. Elas estão te esperando na sua decisão de hoje, no modo como você começa o seu dia. É nesse ponto que a vida muda. Não é mais sobre dinheiro apenas, é sobre missão. É sobre multiplicar talentos, impactar pessoas, ser resposta para alguém. A prosperidade deixa de ser um desejo e se torna um instrumento. Você entende que quanto mais você cresce, mais você pode servir. E quanto mais você serve, mais você se conecta com o coração de Deus. Esse é o auge da prosperidade, quando ela não te possui, mas te impulsiona. Você não precisa ter tudo agora, mas precisa começar agora. Acordar amanhã e agir diferente, orar diferente, pensar diferente, escolher diferente e fazer disso um novo estilo de vida. Porque Deus já liberou sobre você a bênção. Ele já entregou a promessa. O que falta é você se posicionar para recebê-la, não só com palavras, mas com ações diárias. Chegou o momento de consolidar tudo o que foi construído até aqui. Porque de nada adianta entender os princípios, sentir a força das palavras, se a decisão não for levada até o fim. O verdadeiro milagre não acontece no ouvir, mas no fazer. E a prosperidade que você tanto busca não depende apenas do que está fora. Ela começa, amadurece e se multiplica dentro de você. A primeira vitória do dia não é um ato isolado. É o começo de uma cadeia de vitórias que se conectam em todas as áreas da sua vida. Acordar alinhado espiritualmente, com a mente renovada e atitudes firmes, é plantar sementes invisíveis que, com o tempo, geram colheitas visíveis, em forma de oportunidades, negócios, parcerias, ideias, provisões, proteção e paz. Não é exagero dizer que toda a sua transformação começa ao acordar. E não apenas acordar fisicamente, mas acordar para a realidade do seu chamado. Acordar para quem você é em Deus. Acordar para a vida abundante que já foi liberada sobre você. Como diz o Salmo 46:5, Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Desde o amanhecer, Deus já está pronto para agir, mas Ele age junto com você. Ele age no seu posicionamento. Você não está mais no nível de quem precisa de motivação momentânea. Você está pronto para viver com constância, acordar todos os dias com consciência, fé e propósito.